Voltamos com o Espaço Aberto, hoje com o Elias Chidiek. Chidiek, quando foi que você resolveu optar pelo caminho assim, mais presente assim, na fé, né, na igreja? E isso parece que também te levou a um caminho para a política. Como foi que aconteceu? Foi um fato marcante que aconteceu em 1990, né? Um filho de um sobrinho meu sofreu um acidente, ficou preso na ferragem nesse acidente, perdeu muito sangue, e a gente foi para Santa Casa, né? Meu irmão me ligou logo cedo, de madrugada ainda, avisando do acidente, pedindo que a gente fosse fazer a doação de sangue. E nessa hora lá no hospital, depois da doação, o médico tentando salvar o menino, a gente está ali pedindo a Deus, né, para salvar o menino e tal. E esse fato aconteceu, o médico abriu a porta e falou, olha, não teve jeito, faleceu. Então foi uma dor terrível, né? Aí eu fui com meu primo, coloquei ele e a esposa no carro, levei para casa, fui falando algumas palavras de alento para eles, que a vida continua. E chegando na casa deles, eles foram lá para o fundo e eu vi uma Bíblia em cima da mesa, né? E eu cansado, não sei, estava quase amanhecendo já o dia, eu abri a Bíblia e eu não li, eu escutei. Só na hora do aperto é que você me procura. Essa frase, né? E nessa hora eu comecei a chorar, assim, aquele choro convulsivo mesmo, de libertação e começar a enxergar a vida, né? Foi uma bênção assim tão grande de Deus, porque eu não estava pedindo para ele, estava pedindo para não para mim, estava pedindo para o garoto, né? E para o meu primo, mas eu enxerguei a vida totalmente diferente daquele tipo de vida que eu levava, né? Da importância não das coisas materiais, da vida superficial, mas daquilo do amor eterno de Deus para nós e entre nós, né? E daí para diante mudou minha vida da água para o vinho, né? Eu passei até ser chamado por grupos, né, de movimentos religiosos, de renovação carismática, o cursilho de cristandade, e fui, né, ministro de Eucaristia, fui passando pastoral da saúde, ia fazer visita em hospitais, levar a comunhão, uma palavra de alento para as pessoas, né? Então minha vida mudou totalmente por conta de que Deus foi generoso demais comigo para me alertar de uma situação, uma vida totalmente diferente daquela que eu tinha, né? E essa época você... Essa época ainda eu trabalhava, né? Ainda não tinha me aposentado. Ainda estava na... Mas comecei, inclusive, quase que evangelizar no serviço, né? Eu era chefe de setor de transportes da FEPASA nessa época. Eu passava, inclusive, para os meus subordinados, né? Mensagens, né? De otimismo, de fé e aí, bom, dessa época para frente é direto, né? E quando você resolveu se filiar a um partido e por que o PMDB? Então, eu acabei aposentando, né? E nessa aposentadoria eu até falei para minha esposa, ó, cuida do banco, dessas coisas, porque até agora eu cuidei de tudo, eu estou aposentado agora e quero me dedicar somente a ajudar o próximo, né? Eu já participava do movimento, se chama Servos do Cristo Redentor, né? Uma comunidade em que a gente fazia orações pelas pessoas, né? Enfim, tinha uma atividade. E esse núcleo dessa associação, um dia, uma dessas pessoas que a gente orava ali com o Santíssimo presente e ficava depois em silêncio, depois do louvor, da oração, o silêncio para a escuta do que Deus tinha que falar com a gente. E uma dessas pessoas, então, acabou dizendo que ela teve uma visão que eu tinha que entrar para a política, né? E até o comentário foi, puxa vida, a gente aprendeu tanta coisa ao longo da vida, agora aposenta e vai ficar aqui só orando, aqui rezando? Né? E tanta gente podendo pôr o seu dom para ajudar o próximo, né? Então foi uma coisa mais ou menos disso. Nessa época também a Deodata, por coincidência, começou a me chamar. A Deodata era vereadora do PMDB, teve algum problema no PMDB que eles estavam tentando arrumar mais pessoas, né? E ela me convidou e, enfim, resumidamente foi isso. A gente acabou fazendo orações específicas para depois ter a resposta que Deus queria da gente. Aí saiu várias passagens, né, para outras pessoas que falam de Isaías e as viúvas estão abandonadas, os órfãos estão abandonados, né? E aqueles que deviam estar defendendo o interesse desses pequenininhos estão defendendo o interesse próprio, né? Falando, basicamente dizendo, olha, hoje na política tem muita gente que
se veste, é um lobo na pele de cordeiro, né? Fala coisas muito bonitas, mas por trás está dilapidando o patrimônio público, enganando as pessoas, né? E não cuidando de quem devia cuidar, né? Então foi uma coisa desse tipo. E a gente acabou aceitando. Muito bom. E você se candidatou pela primeira vez quando, que ano que era? O seu terceiro mandato já, né? Foi então, em 99 aconteceu esse fato da política, né? E a gente se candidatou, então, tinha que se filiar a um partido, nunca fui filiado a partido nenhum, né? Então eu entrei aceitando uma missão mesmo, não porque eu queria, eu sempre fui um cara, e sou até hoje uma pessoa tímida, né? Até como político, me expôs, mas vai lá na frente, vai lá e empurra, todo mundo sai na fotografia, você não sai, você fica aqui atrás. Quer dizer, até me cobra posturas desse tipo, né? Mas e até na igreja eu me sinto até assim, porque as pessoas acham até que eu entrei, que eu estou na igreja para aparecer como político, né? Quando foi exatamente ao contrário, né? A minha vida começou dentro da igreja praticamente, né? E da igreja que eu fui guinado para entrar na política, né? Então, às vezes eu me sinto até assim, porque às vezes tem pessoas que olham e falam, esse cara está querendo aparecer aqui, fingindo que é santinho, alguma coisa desse tipo, né? Eu fico preocupado até com coisas desse tipo também. Que é um preço alto, às vezes, que se paga, né, Chidiac? Mas faz parte da nossa vida, né? Eu queria, assim, que o nosso tempo, infelizmente, é curto, mas eu queria que você fizesse um balanço desses 3 mandatos consecutivos de vereador aqui em Araraquara. A vereança, né, a gente tem que agradecer a Deus acima de tudo. Você vê, no primeiro mandato nós já fomos eleitos, no segundo, no terceiro, o terceiro fomos o mais votado, inclusive, né? Vereador com mais votos, a gente tem que agradecer. Mas o balanço primeiro, nós temos que agir de acordo com a nossa consciência. Eu não posso falar, inclusive, e coerência, eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Né? Infelizmente, muitos políticos fazem isso. Aliás, as pessoas fazem, não vou falar político, não. As pessoas fazem isso, né? Às vezes ditam a regra, né? Na época de Jesus, mesma coisa, né? Os padres da época falavam uma coisa e não faziam. E Jesus chegou a chamar eles de sepulcro caiado, né? Por fora está muito bonito, mas por dentro é uma podridão total, né? Só casca, né? Então, eu só tenho que agradecer porque a gente tem que levar para as pessoas qual é a verdadeira função do político, né? As pessoas foram acostumadas, desde a época colonial nossa, de que o político é aquele que compra voto, que dá uma cesta básica, compra um sapato, compra um material de construção. E até hoje ainda aparece na Câmara pessoas que vão pedir coisas desse tipo. Pô, mas eu votei em você, agora eu preciso disso, preciso daquilo, né? Você falou, se eu depender do seu voto, esquece, eu não compro o voto, né? Eu posso vender a imagem minha de trabalhar por vocês, pela comunidade. Mas comprar voto então, passar isso aí. E principalmente dizer que, às vezes as pessoas avaliam o político a quantidade de leis que elaborou, que fez, né? E eu falo, nossa, eu entrei, foi um desespero, porque tinha 6.300 na época que eu entrei, leis municipais. Fora as estaduais, as federais, né, a pessoa fica louca atrás de lei. Que lei que é essa que ninguém sabe nem qual é a lei, como é que vai cumprir a lei, né? Então, se tivesse uma lei única, né, se a gente pudesse obedecer, né, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Não desejar ao próximo aquilo que não deseja para você, não precisava de lei nenhuma, só essa. Né, que resume o mandamento total. A Bíblia inteira está resumida nessa frase. E se a gente vivesse realmente essa frase, não precisava lei nenhuma. Então nós fizemos até um projeto de redução de leis, que as pessoas deixem de elaborar leis, que a gente descarte o que já foi, cumpriu a finalidade, né? Isso reduziu em 26% a quantidade de leis nossa do município, só com 26%, e agora nós estamos inclusive condensando elas, né? Num texto único, que vai reduzir mais ainda, quem sabe até o final desse ano, ainda no mês que vem, a gente consiga já apresentar para a população e isso disponibilizar, né? Direto. Mas é esse trabalho coerente, né? Sério, e mostrar para a população, convidar a população para participar. Eu me penalizo porque eu nunca acompanhei realmente a política, né? Eu queria só saber do trabalho, da família e não ligar para a política. E aí o político acaba fazendo o que bem entender e até os mal intencionados acabam se candidatando e participando. Né? Foi uma das razões que dentro da igreja me empurraram para que eu entrasse na política para fazer um trabalho diferenciado, mostrar alguma outra coisa, né? Você acha que o brasileiro realmente tem memória curta? Ah, com certeza, né? Com certeza tem.
Infelizmente, porque as pessoas que criticam, inclusive, a Câmara do Vereador é isso e aquilo, é um retrato da população. O dia que o nosso povo, né, conscientemente escolher uma pessoa, votar naquela lá e cobrar, inclusive, dessa pessoa que votou, eu peço para as pessoas, me cobrem. Tanto que eu faço, de quando em quando, abrir um site, tudo com recurso próprio. Abre um site, coloca na mídia o que você está fazendo, manda jornalzinho impresso. Não é campanha política, não, é mostrar o que você está fazendo. E que as pessoas possam participar, ver o que você está fazendo, chamar atenção, inclusive, colaborar, né, dar sugestões de trabalho para que modifique as coisas, né, acompanhe o seu trabalho. É isso que falta. Que falta. Bom, para finalizar, Jack, 2012 a gente pode contar com você? Então, a intenção é continuar, pelo menos mais um mandato, né? A gente já está chegando numa fase que às vezes tem horas que você acaba se desiludindo até, né? Tem momentos difíceis que você, puxa vida, você dá um duro, trabalha 24 horas e é mal compreendido, né? É taxado como incompetente, uma série de coisas, né? Mas a gente sabe que muitos, aliás, são poucos que falam isso, mas falam inclusive por interesses políticos partidários que são da oposição, coisas desse tipo. Mas o interesse nosso é, pelo menos, trabalhar por mais 4 anos para a nossa comunidade. Bom, a gente deseja a você muito boa sorte. Agradecemos também pelo seu trabalho em Araraquara por tantos anos, não só na política, né, mas como pai de família, né, e tudo mais. Você é um exemplo aqui da nossa comunidade e o Espaço Aberto está sempre aqui, de portas abertas para receber você. Aí, Bia, eu agradeço o Espaço Aberto, parabenizo você pelo programa, viu? E estou sempre à disposição no que precisar da gente. Muito obrigada, Jack. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, mais um Espaço Aberto está ficando por aqui. A semana que vem a gente volta com mais uma ótima entrevista para você. Spline Multimídia. Você sonhou, nós fazemos.